Irmãos, na caminhada com Cristo, Cristo nos dá a honra de conhecer verdadeiros soldados do reino de Deus, de verdade. Homens que estão dentro da mesma trincheira que nós, lutando a mesma guerra, olhando para o mesmo foco. E no vídeo de hoje eu quero honrar um desses irmãos, que eu conheço há 24 anos. Dentre os muitos que eu conheço, hoje eu quero falar do pastor Rodney Ventura, da ICB em Budas Artes. Por que eu vou falar, irmão? Porque lá atrás, quando a gente ia para o monte orar, o pastor Rodney, o servir dele a Jesus inspirava muito o meu coração. Eu lembro que eu tinha um carro e eu ia para o monte, muitas vezes orar com a igreja. Eu enchia o meu carro de jovens e eu ia para o monte e no caminho do monte, que era um caminho horrível, irmão, barro, chuva, pó, lá estava o pastor Rodney, a pé. Não tinha chuva que parava esse homem, não tinha barro que parava esse homem, não tinha nada, a escuridão, irmão, um caminho assim tenebroso. E lá estava o pastor Rodney indo para o monte. Campanhas e campanhas. E eu passava de carro e via, era de costume já vê-lo passar pelo caminho do monte ali. Irmãos, a Bíblia diz aqui no livro de Romanos 13, versos 7 e 8 assim: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então hoje eu quero honrar a vida desse pastor valoroso da ICB Brasil. Uma das pérolas que a igreja nem sabe que tem. Dentre as muitas que eu conheci, em muitas ICBs que eu fui pelo Brasil. Fica agora com essa palavra transformadora e que Deus abençoe o teu ministério, pastor Rodney. Eu sei que você nem imagina que eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas que Deus te abençoe, que alargue as tendas do teu ministério, que você possa ir muito mais longe do que você imagina, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e que essa palavra transforme o teu coração, como foi comigo. Fique aí agora com o pastor Rodney Ventura. Abra sua Bíblia, por favor, o Evangelho de João, ou o Evangelho de Jesus, descrito por João. O capítulo é o de número 4. Capítulo 4, versículo de número 31. Sempre que leio textos que são conhecidos, gosto de orientar a igreja para que a gente tenha a capacidade de quebrar todos os nossos preconceitos religiosos acerca da palavra, Para que Deus possa falar e fazer algo novo em nossas vidas, amém? Versículo 31 a seguir diz assim a palavra de Deus: e entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, e disse-lhe tudo quanto tinha feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia, amém? Pode se assentar, dando glória, dando aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bom estarmos aqui. E sempre que tenho a oportunidade de estar aqui com os amados irmãos, na sede, ministrando a palavra, sinto-me alegre,
porque estamos aqui compartilhando. Creio que chegará um tempo, chegará um dia em que as nossas reuniões de RCE não serão apenas reuniões monólogas, onde alguém prega e os outros ouvem, mas teremos a oportunidade de, quando um estiver ministrando, outros também poder dar a sua sugestão, e aí nós vamos crescendo juntamente, porque é uma reunião de crescimento. Então, temos a oportunidade de estarmos compartilhando e, às vezes, divergindo algumas ideias e ampliando o conhecimento, amém? Então, é um privilégio estar aqui, não venho como pregador, mas venho como alguém que quer compartilhar com os irmãos algumas coisas das quais Deus tem falado ao meu coração, algumas coisas das quais Deus está trabalhando em mim e me melhorando, para que eu possa um dia fazer a vontade dEle como precisa ser feita. Amém? Esse texto é muito conhecido da palavra de Deus, é o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, onde a palavra de Deus diz que Jesus chega por volta de meio-dia a um poço, conhecido como Poço de Jacó, porque Jacó havia comprado aquele poço, havia comprado as terras onde aquele poço habitava, ali ele havia feito um altar, e a Bíblia diz que ali ficou aquele local, aquele marco, onde Jacó havia feito um altar ali, onde Jacó havia comprado, e os animais e ele mesmo, sua família, por um tempo beberam ali, depois ele se mudou para próximo do seu irmão. Mas Jesus está ali por volta de meio-dia, e essa mulher chega. Há alguns que podem até dizer que Jesus estava ali porque estava esperando a mulher, ou ia encontrar com a mulher, mas a Bíblia diz que Jesus estava cansado. Os discípulos vão comprar comida e Jesus humanamente se cansa. Existem alguns textos bíblicos que nós precisamos observar o lado humano e não apenas o lado divino de Jesus, porque há muitas pessoas que elas estão se cansando e acham que é proibido, às vezes, você dizer: eu preciso descansar, eu estou cansado. Então, às vezes, nós entendemos e pensamos que nós temos que observar que algumas pessoas, por exemplo, pela bondade e misericórdia de Deus, agora completei 24 anos que sou consagrado a pastor, pela bondade de Deus. E o meu ministério já foi mais longo do que o ministério terreno de Jesus. E ele, como homem, se sentiu cansado. E às vezes eu vou dizer: não preciso descansar, quando eu chegar no céu eu descanso. Não, às vezes eu preciso. Às vezes nós precisamos. Amém? Então a Bíblia diz que Jesus estava cansado. E Jesus então, sentindo cansaço, ele para ali. Os discípulos seguem adiante para comprar, trazer o alimento. Vão até a cidade mais próxima para comprar o alimento. E Jesus para ali, cansado. Enquanto isso chega uma mulher. E a Bíblia diz que essa mulher chega, ela é samaritana, ela mora ali na região de Samaria. Nós sabemos que havia um conflito entre os judeus e os samaritanos, mas também não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que Jesus cria um diálogo, Jesus cria uma oportunidade de conversar com aquela mulher, e nós conhecemos bem a história. E a Bíblia vai dizer então que Jesus, conversando com aquela mulher, vai falar a vida dela, vai explicar algumas coisas, e nesse meio termo os discípulos chegam. E quando eles chegam, eles se espantam de ver Jesus ali, conversando com uma mulher. Graças a Deus, eu quero pensar que esses discípulos aqui estavam bastante convertidos, porque senão já ia sair falando mal do seu mestre, já ia falando mal do seu pastor. Ele ficou sozinho ali com uma mulher. Ele está sozinho ali com uma mulher, mas eu quero crer que eles estavam bem convertidos, e não quiseram sair falando essas coisas. Mas o fato é que Jesus conversa com essa mulher, e essa mulher sai. E Jesus começa então esse diálogo que nós acabamos de ler com os seus discípulos. Porque os discípulos vão dizer: mestre, nós trouxemos aqui a comida, e nós queremos que o Senhor agora se alimente, que o Senhor coma. Mas neste momento aqui, Jesus está na expectativa de qual será o resultado daquele diálogo com aquela mulher. Muitas vezes nós, ao lançarmos uma semente, ao lançarmos uma palavra, permitimos que o inimigo roube de nós a expectativa. A expectativa mantém a sua fé, a expectativa mantém a sua alegria. A Bíblia diz que o semeador, aquele que planta, ele planta na expectativa de colher. Quantas sementes você já plantou e você está triste porque perdeu a expectativa?
Ah, pastor, já preguei tanto para o meu marido, já preguei tanto para o meu filho, já falei tanto para aquela pessoa, e você se desanimou, porque perdeu a expectativa. Mas Jesus lançou uma semente e manteve acesa a expectativa. Que Deus renove a tua expectativa aqui nesta noite, em nome de Jesus, para que você continue semeando e acreditando. Eu vou ver os frutos destas sementes, porque a palavra de Deus diz que aquele que vai andando e chorando e lançando a preciosa semente, ele vai voltar com certeza, trazendo consigo os seus molhos, o seu resultado, trazendo consigo a alegria de ter visto aquilo que ele fez. E que Deus renove a tua expectativa. Às vezes nós nos frustramos e perdemos essa expectativa. E Jesus está naquela expectativa, vai frutificar, vai produzir. Eu falei para ela trazer o esposo dela. E os discípulos chegam ali, claro, humanamente, eles estão dizendo: Senhor, come. E Jesus diz: eu não posso comer, eu não vou comer, eu tenho uma comida para comer, que vocês ainda não entendem, ainda não perceberam, ainda não chegou o tempo de vocês entenderem. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. João capítulo 9, versículo 4, por favor, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Jesus vai falar a respeito de fazermos a obra do Pai. Glória a Deus, amém? Jesus diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus entendia que havia uma urgência em evangelizar. Jesus entendia que havia uma urgência em fazer a obra de Deus. Chama minha atenção, porque o nosso maior desafio hoje como igreja é tentar fazer pelo menos 1/3 do que a igreja primitiva fez. Só que a igreja primitiva não tinha basicamente nada dos recursos que nós temos. E por que será que nós não conseguimos sequer fazer até o que eles fizeram? A Bíblia diz que Paulo fica 2 anos ali na Ásia, e em 2 anos ele evangeliza toda a Ásia, em apenas 2 anos. Às vezes nós estamos há quantos anos numa cidade, e ele evangelizou toda a Ásia em 2 anos. Então, a nossa dificuldade ela é maior. E eu penso que às vezes a nossa dificuldade é maior porque fomos, em algum momento da história, nós fomos talvez ludibriados. Eu posso dizer assim. Perdemos o foco. A igreja primitiva, ela vivia e agia como um organismo vivo. A igreja primitiva vivia como um organismo. E depois de 300 aproximadamente, ali depois de Cristo, a igreja não é apenas um organismo, mas passa a ser também uma organização. E às vezes eu acho que o nosso grande conflito é porque nós nos atrapalhamos na igreja como organismo e a igreja como organização. Às vezes nós estamos tão focados na igreja como organização, que estamos dentro da igreja disputando, quem será que o pastor Wilson vai chamar para pregar? Olha, podia ter sido eu, hoje eu não vou para o culto porque o pastor Wilson chamou outra pessoa. Ah, mas o pastor Wilson vai pregar de novo no culto, por que ele não põe o fulano, o beltrano, o ciclano? Ah, hoje não é meu dia de pregar, eu nem vou no culto. Porque nós estamos pensando na igreja como organização. Estamos dentro da igreja imaginando, será que eu vou ser ungido? Ah, eu quero crescer, eu quero ser ungido, eu quero ter um cargo, eu quero chegar a isso, eu quero chegar àquilo. E quando você olha para a igreja primitiva, eles não tinham esse tipo de problema. Até pelo contrário. Os que mais se escondiam, os que menos queriam, eram os que Deus mais evidenciava. Os que mais se escondiam, os que menos apareciam, eram os que Deus evidenciava, eram os que Deus soprava. Eram os anônimos que Deus ia lá e soprava. Não vamos nem citar aqui, para não entrarmos nessa, como diz um amigo meu, nessa janelinha. Mas, às vezes, como organização, nós estamos tão preocupados com isso. Ah, eu preciso construir uma igreja maior, preciso ter uma igreja. Enquanto isso, tem milhões, milhões e milhões de almas, todos os dias, indo para o inferno. Mas nós estamos preocupados com organização,
vendo a igreja como apenas a parte de organização. Eu quero fazer parte aquele grupo aparece, aquele grupo tem oportunidade, aquele grupo não sei o quê. Eu queria fazer tal coisa, mas antigamente eu me recordo, eu me lembro, havia um desejo entre os jovens, e não era um desejo de ser líder disso, de ser líder daquilo. O desejo dos jovens antigamente era ir para as nações pregar o evangelho. Quantos jovens diziam: não quero me casar porque eu quero levar a palavra de Deus, eu quero ir para a janela 1040, eu quero ir levar a palavra de Deus atrás das cortinas de ferro dos países comunistas. Esses eram os desejos. Hoje nós estamos como organização pensando assim: eu quero ter mais um cargo, eu quero ter mais uma posição, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. E de vez em quando puxamos o tapete uns dos outros, damos um rodinho, de vez em quando damos uma pimentadinha para falar mal do outro, para conseguir o lugar dele. Mas a igreja não é apenas uma organização, a igreja é o corpo vivo de Cristo. E quando entendermos isso, vamos compreender que onde quer que Deus te coloca, Ele não te coloca para te promover, mas Ele te coloca para que o nome dele seja promovido. Às vezes nós vemos pessoas que são promovidas por Deus, como nós tivemos aqui os nossos queridos vereadores. Agora, será que nós conseguimos entender o que é isso? Alguém diz assim: José foi governador do Egito, José foi isso. E alguém diz: que coisa, José foi governador de Egito. Sabe qual é a coisa mais linda que eu acho de José ter ido para o Egito? Coisa mais linda que eu acho é que o Egito teve que reconhecer que só o Senhor é Deus. Deus colocou José lá para reconhecer quem era Deus. Não foi para José ser reconhecido, mas era uma oportunidade que nem todo mundo tinha, de entrar na casa de Faraó, de anunciar a palavra dentro da casa de Faraó. E Deus deu essa oportunidade para José. Quando nós olhamos para aquela pequena escrava lá de Naamã, e alguém diz: aquela moça, qual que é o nome dela? Quem era a família dela? Quem era ela? Qual que era o cargo dela dentro da igreja? Ela não tinha cargo nenhum, mas ela teve a oportunidade de expressar e falar para Naamã: existe um Deus verdadeiro, além da religião, além do engano, além da mentira, existe um Deus verdadeiro. Quando Deus levanta Pedro e levanta Paulo, eles não estão disputando quem é maior, eles não estão disputando quem é melhor. Quando existe uma certa disputa dentro da igreja, entre os irmãos, Paulo vai lá e diz: Pedro, eu quero ganhar os gentios, eu preciso anunciar o evangelho para os gentios, Pedro. E eu sou doutor, eu sou PhD, eu tenho muito conhecimento, mas você andou com ele, Pedro, você estava lado a lado com ele, ele falou aqui no seu pezinho do ouvido, Pedro, como é que eu posso fazer para anunciar o evangelho? O que é que eu preciso fazer? Se fosse nos dias de hoje, alguém diria: eu vou ouvir alguém que não estudou teologia, eu vou ouvir alguém que não tem PhD, eu vou ouvir alguém que não tem doutorado, eu vou ouvir alguém que não é doutor em divindade. Eu nem vou para o culto, porque quem vai pregar é aquela irmãzinha, quem vai pregar é aquele irmãozinho, quem vai pregar é aquele ali. É o fulano, eu não preciso, eu sei mais. Paulo não está pensando nisso. A igreja é um organismo vivo, e como organismo vivo, a igreja precisa avançar. Todo organismo que não cresce, todo organismo que não avança, ele está com problema. Ele está com problema. Tivemos uma consagração maravilhosa aqui domingo, glória a Deus por novos obreiros. Mas às vezes formamos obreiros para ficar socados dentro das igrejas. Formamos obreiros para que eles possam nos substituir na organização. Quando eu for embora, eu vou para uma igreja maior, você fica aqui, não deixa ninguém vir para cá não. Você vai tomar conta aqui, essa igreja aqui é sua, não deixa ninguém chegar aqui não. Não estamos preocupados com a igreja como organismo. Quando você está preocupado com a igreja como um organismo, você entende que o que precisa ser levado não é a placa da nossa igreja, mas é o nome do Senhor Jesus, é o evangelho de Cristo, é a obra de Deus que precisa ser levada. Quando você está preocupado com organização, você diz: eu tenho que crescer, eu tenho que fazer para mim, a minha igreja tem que ser a melhor, tem que ser a maior, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter... Mas quando você está vendo a igreja como um organismo, você diz: espera aí, tem alguém
lá que está sofrendo, tem alguém lá que não está pagando aluguel, tem alguém lá que está passando necessidade, tem alguém lá precisando levar Jesus naquele bairro, eu vou ajudar. Só conseguimos fazer a obra de Deus quando entendemos o que é a obra de Deus. A obra de Deus é anunciar Jesus e a sua obra. A obra de Deus não é anunciar a placa da nossa igreja, precisamos falar, porque temos uma responsabilidade, e não estou aqui de maneira nenhuma falando contra isso. De maneira nenhuma. Precisamos falar. Todavia, o nosso foco, o nosso objetivo não é esse. O objetivo é falar de Jesus. Às vezes nos nossos cultos, nós falamos tanto da prosperidade, da cura, da bênção, do milagre que Deus faz, que Deus acontece. Mas a maioria das pessoas que se convertem hoje, elas não conseguem, não entendem o que Jesus fez por elas. Elas não entendem o que Jesus passou por elas. Elas não sabem o que é isso. Você tem pastores, você tem obreiros, você tem pessoas que se você chamar elas e perguntar, ei, o que é o evangelho, o que significa o evangelho, o que é que Jesus fez? Ele sabe te dizer um monte de técnicas, de oratória, um monte de coisa, ele sabe te falar, mas ele não consegue entender, ele não sabe o que Jesus fez por ele. E quando ele chega na casa de alguém, ele não precisava saber teologia, ele não precisava saber homilética, oratória, ele não precisava, ele só precisava lá e dizer assim, eu encontrei alguém que me contou toda a minha vida, e ele é o Messias, ele é o Salvador, vem conhecer ele também. Seria suficiente. Essa mulher traz uma cidade inteira, sem ter feito um dia de faculdade teológico. Ela não fez nenhum seminário teológico. Ela só precisou ter alguém que dissesse para ela o que é o evangelho. Ela só precisou ter alguém que dissesse para ela: a água que você tem para beber, que você tem sede para beber, eu tenho ela para te dar. Era só o que aquela mulher precisava. Ela não precisava que ninguém dissesse para ela: você está num casamento que não é seu, você teve não sei quantos maridos, você teve isso, teve aquilo outro. Ela não precisava de julgamentos. Ela não precisava. Às vezes as pessoas vêm para a igreja e nós colocamos tanta coisa. Aqui na igreja você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que orar 3 horas, você tem que fazer isso, você tem que ficar 3 anos dentro da igreja para depois você fazer isso, para depois você fazer aquilo. E aquela mulher, se ela passou 1h30, 2 horas com Jesus, foi muito. Se ela passou 1h30, 2 horas com Jesus, foi muito. Ela não passou, ela chegou ali, ela não se batizou, ela não aceitou Jesus, ela chegou ali, teve um encontro com a palavra, e a palavra transformou a vida dela. Glória a Deus. Fazer a obra de Deus é transformar da evangelização, da pregação da palavra, o nosso alimento diário. Para quantas pessoas você falou de Jesus hoje? Para quantas pessoas você deu o seu testemunho pessoal hoje? Para quantas pessoas você contou hoje o que Jesus fez na sua vida? Talvez se o pastor Wilson chegasse aqui hoje e perguntasse quem tem uma palavra para pregar aqui hoje, talvez levantaria a mão vários, eu tenho, Deus me deu. Mas o que foi que você pregou naquele Uber que você entrou? O que foi que você pregou naquele ônibus? O que foi que você pregou lá no seu local de trabalho? O que foi que você falou? Então não me diga que você está fazendo a obra de Deus. Ah, pastor, é porque eu tenho meu carro, então eu saio da garagem da minha casa, e aí da garagem da minha casa, eu entro no carro e desço no estacionamento da igreja, e do estacionamento da igreja eu entro na igreja, depois eu entro na garagem. Ah, se você entendesse a urgência do evangelismo, a urgência de falar de Jesus, você deixaria o carro todos os dias na garagem, daria uma volta no seu bairro e diria: Deus, me dá alguma alma para me falar do teu amor, Deus, me dá alguém para me dar testemunho, me dá uma alma, Senhor. Você faria como fez aquela mulher: Senhor, dá-me filho, senão morro. Onde estão aqueles dispostos a renunciar, a abrir mão dos confortos, a abrir mão dos títulos, a abrir mão para fazer a obra? Onde estão?
E às vezes os que poderiam fazer estão tão cheios dos nossos costumes, estão tão cheios da nossa religiosidade que eles se veem presos e incapazes. Eu ainda não fiz curso disso, eu ainda não fiz curso daquilo, e eu não estou aqui fazendo apologia à ignorância, eu não estou aqui fazendo apologia à falta de conhecimento, não é isso não. Porque você pode vir como está, mas não pode continuar da mesma maneira. Você pode vir sem conhecimento, você pode vir, mas você não deve continuar do mesmo jeito. Eu vim sem conhecimento, mas eu vou buscar conhecimento. Meu pastor Aldir, dizia para mim assim: você não pode ficar só com o que eu te dou aqui. Vai orar, vai ler a palavra. E eu me lembro quando uma época ele insistiu que nós precisávamos fazer um curso teológico. E fazíamos um curso teológico. Meu Deus, eu saía do trabalho. E aí eu era obrigado a pegar um ônibus para ir até o local do curso. E na hora de vir embora eu tinha que andar quase a metade do caminho, porque senão eu tinha que pegar 2 ônibus e muitas vezes o dinheiro não dava. Não dava para pegar 2 ônibus. Mas ele me ensinou. Você pode ter vindo para a igreja sem conhecimento, mas você não pode permanecer sem conhecimento. Há quantos crentes que estão na igreja, eu não preciso nem falar há quantos anos, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? E você poderia ler a Bíblia inteira uma vez por ano, apenas lendo 15 minutos por dia. Não precisava muita coisa. E aí você diz para mim, nós cantamos nas canções que nós amamos a palavra de Deus, nós cantamos nas canções que queremos conhecer mais de Deus. Como vamos conhecer se não for através da palavra que revela Ele? Como vamos conhecer se não for através da palavra? Às vezes, pastor, estamos fazendo curso assim, curso assado, curso aquilo, mas os cursos que fazemos muitas vezes, ao invés de nos levar a conhecer a palavra, nos leva a nos apoiar naquele conhecimento, e não nos apoiar na palavra. E nós temos que entender, eu já vi, tem canções, tem pessoas que dizem, Deus é fiel a mim. Ei, Deus é fiel a você quando você é fiel à palavra. Deus tem compromisso com você quando você tem compromisso com a palavra. Ah, pastor, não, você pode chegar, aquela mulher, ela chegou como ela estava. E ainda assim não dá nem para dizer que aquela mulher não tinha conhecimento. Porque só o diálogo que essa mulher tem com Jesus, ali é um debate teológico. Não, porque foi Jacó, o Senhor não é maior do que Jacó. Alguém diz que aqui é o lugar da adoração. Eu sei que o Messias vai vir e o Messias vai nos ensinar. Foi uma conversa teológica. Alguém aproveita o fato de a Bíblia dizer que Pedro não tem doutorado. Pedro não tinha uma formação acadêmica, talvez. Mas quando você lê a pregação de Pedro em Atos capítulo 2 ali, quando você vê Pedro pregando ali depois da grande mover do Espírito Santo, irmão, pelo amor de Deus, aquilo ali é teologia. Aquilo ali é teologia. Então nós precisamos voltar a amar a palavra. Os crentes queriam aprender a palavra para falar da palavra. Os crentes queriam aprender, ter conhecimento da palavra, para poder levar a palavra para as pessoas. E hoje alguns, quando nós vamos aí a alguns cursos teológicos, é para ter uma carteirinha, é para dizer para alguém, eu fiz teologia, eu tenho teologia. Fazer a obra de Deus, é entendermos que missão começa onde eu estou. Não vem dizer para mim que você quer ganhar o Brasil inteiro para Jesus, se você não faz a obra onde você está, no seu local de trabalho, se você não evangeliza no seu local de trabalho, se você não evangeliza seus vizinhos. Não diz para mim que você quer fazer a obra de Deus. Fazer missões é começar onde você está. Jesus disse para aquela mulher, não precisa você ganhar a cidade toda não. Não precisa falar para a cidade toda não. Vai lá, chama o teu marido, faz onde você está e vem aqui e ouve aqui o que eu tenho para te falar. Fazer missão às vezes não é você sair para fora, para ir para longe. Às vezes tem pessoas que é extremamente bom em pregar aqui com o microfone na mão. É extremamente bom em pregar aqui para uma multidão. Mas às vezes nega Jesus no seu dia a dia.
dia nega Jesus quando tem a oportunidade de falar da palavra. Eu tive uma experiência amarga no início da minha conversão em relação ao evangelismo. Eu cresci basicamente numa comunidade e uma das famílias que ali estava, eu já estava na igreja, já fazia parte dos jovens da igreja. Uma das famílias que ali estava, os jovens, as crianças daquela família tinham crescido praticamente junto comigo. E eu comecei a evangelizar uma jovem que ali estava. Percebi que ela estava indo por um caminho que não tinha um bom futuro. Comecei a evangelizar e comecei a convidá-la para vir à igreja. E ela, por algumas vezes, ela dizia assim para mim, eu vou. E eu ia buscá-la e chegava lá, ela não ia. Eu chamava no portão, ninguém atendia. Outro dia alguém dizia que ela não estava lá. Tínhamos marcado o dia, o horário para eu ir buscá-la. Eu, graças a Deus, nunca tive problemas de evangelizar. Eu me lembro, uma outra situação, eu estava evangelizando um rapaz, e um dia ele disse, se você vier me buscar aqui, eu vou para a igreja com você. E nós congregávamos aqui no Pirajussara, e a casa dele já era lá do outro lado, tá bom? E eu saí do culto no intervalo que tinha, entre o período que tinha os jovens e o culto que nós tínhamos à noite, e eu saí naquele intervalo e fui buscar ele, peguei uma chuva muito grande no caminho, e quando cheguei lá, para pegá-lo, ele não estava pronto para vir para o culto, ele pensou que eu não ia buscá-lo. Aí eu disse, não, eu vim te buscar. E ele falou assim para mim, mas eu não tenho roupa para mim poder ir para a igreja. A minha roupa eu pus para secar e não secou. E não, a roupa está amassada, recolheu agora. Eu falei, eu passo a sua roupa. Aí eu comecei a passar uma calça para ele vir para o culto. E ele disse assim para mim, eu não gosto que passe a minha calça assim não, tem que passar do avesso. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu disse, não tem problema, eu passo do avesso. Eu vou passar do avesso. O importante para mim é você conhecer esse Jesus. O importante para mim é você ouvir falar desse Jesus. Isso aqui é importante. E então, graças a Deus, nunca tive problema. Pastor Araújo, que o diga, está aí o pastor Araújo? Não está aí, né? Pastor Araújo está lá atrás. Deus abençoe, pastor Araújo. Todo domingo ia lá buscar o cunhado dele e ele. Pastor Araújo ficava lá sentado no sofá, sem camisa, na maior boa vontade. E eu falando de Jesus e ele lá como se eu nem existisse. Assistindo um jogo de futebol. Quem era mesmo, pastor Araújo? Era o Corinthians? Um dia eu fiquei bravo com ele, entrei na frente da televisão e falei, hoje você vai ter que me escutar. E para a glória de Deus está aqui hoje, é um pastor abençoado para a glória de Deus. Não tive problemas com isso. Mas com essa jovem que eu falei no início, eu tive uma questão. Eu fui algumas vezes e depois a minha família disse para mim, olha, essa jovem, ela tem andado com algumas pessoas que não é de boa índole. E você, vindo buscar ela para ir para a igreja, a família dela pode interpretar mal. Ela é solteira, você é solteiro. Ela pode interpretar mal, as pessoas que convivem com ela podem interpretar mal, podem não entender. E eu parei para pensar, às vezes a gente é lógico demais nas coisas, é racional demais. E eu parei para pensar, eu disse, sabe que minha família pode ter razão, isso aqui pode me dar problema. Eu já falei para ela os horários do culto, os dias de culto, eu já falei os dias que eu vou para a igreja. Então, quando ela quiser, ela já está sabendo. Porém, teve uma situação. Um dia eu saí para o culto e ela veio até a minha casa para querer ir para o culto e eu já tinha ido. Eu não estava lá e ela não foi para o culto. Quando eu cheguei, minha família disse, olha, fulana veio aqui para você ir para o culto com ela e infelizmente você não veio. E passaram-se menos de 15 dias. Aquela jovem foi assassinada. Ela estava grávida e ela foi assassinada. E eu por muitos anos tive dificuldade em me perdoar, por ter dado ouvido à minha família, por eu não ter insistido para evangelizá-la. Por muitos anos eu tive dificuldade para entender que Deus tem seus meios de fazer, e o que estava ao meu alcance fazer eu tinha feito, mas eu tive muita dificuldade para entender aquilo. Mas Deus me deu a graça de, algum tempo depois, poder pregar para o rapaz que havia participado da morte dela. E quando estávamos evangelizando, pregando ele contou do momento em que ele estava lá,
e ela recebeu vários tiros estando grávida. E ele contou da experiência dele enquanto ela estava agonizando, gemendo, olhando para ele, e ele tinha preparado ali o local para ela ser executada. Eu tive a oportunidade de falar para ele de Jesus. Tive a oportunidade, Deus me deu essa oportunidade. Então nós não sabemos se teremos outra oportunidade amanhã. Nós não sabemos amanhã como vai ser. Vamos quebrar um pouquinho as nossas religiosidades, vamos quebrar um pouquinho a nossa mentalidade institucional. E vamos começar a entender que Deus quer usar você apesar de você. Jesus não disse para aquela mulher: você vai ter que ir lá se purificar, você vai ter que ir lá pedir perdão, você vai ter que ir lá consertar a sua vida. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse para ela: do jeito que você está, vai lá, porque quem faz a obra sou eu. E muitas vezes a obra que Ele faz é na caminhada, muitas vezes a obra que Ele faz é quando você está fazendo a obra dEle. Então fazer a obra de Deus, fazer missões, é ter uma convicção de que nenhum dos nossos trabalhos são vãos no Senhor. É você ter a convicção que aquilo que você faz para Deus, e é isso que nós estamos aqui perdendo, nós estamos esperando reconhecimentos humanos, nós estamos esperando aplausos humanos, nós estamos esperando crescer dentro do ministério, ter oportunidades maiores dentro do ministério, e nos esquecendo que a nossa recompensa vem do Senhor, que nós não fomos, há uma urgência, talvez nós não vamos ter tempo de ir no batismo do dia 2 de dezembro, talvez não vamos ter tempo de encher esse lugar aqui, porque na última sexta-feira poderia ter sido a volta de Jesus, e quantas pessoas nós poderíamos ter deixado de evangelizar? Quantas pessoas, porque estamos preocupados, não sei com o que mais, poderíamos ter deixado de falar de Jesus? E Ele poderia ter voltado. Quando começou aqueles trovões e raios, poderia ter sido a trombeta do arrebatamento. Tem alguém aqui que ainda crê no arrebatamento da igreja? Tem alguém que ainda crê? Ou você já mudou aí a sua teologia, né, pastor Wilson? Já mudou a sua teologia. Então nós precisamos entender que há uma urgência. E que há uma recompensa, que muitas vezes não é uma recompensa humana, não é uma recompensa aqui nessa terra. O pastor Wilson estava hoje de manhã falando para nós ali a respeito da história de alguns dos discípulos, de alguns, a forma como eles, a nossa mentalidade hoje, partiram dessa terra, para nós teriam partido fracassados. Um é jogado numa ilha, colocaram ele dentro de um tambor de óleo fervendo. Isso é coisa de crente, crente cheio de Deus. Deus não deixa acontecer isso com os crentes. Outro é decapitado, Deus não deixa acontecer isso com os crentes. Outro crucificado, não, se Deus está na minha vida, isso não pode acontecer. Eu vou ser crucificado de cabeça para baixo, não, eu posso tudo naquele que me for. Mas eles morreram assim. O que dizer das festas romanas, regadas a crentes lançados aos leões, regadas a crentes se tornando tochas vivas? O que dizer de pessoas, de crentes que até hoje, para conseguir levar um versículo bíblico, eles põem em risco a sua própria vida. Não é para levar uma Bíblia, não. É um versículo que eles foram lá e rasgaram, e às vezes o crente daquele país, o crente daquele lugar, vai ter que ficar com aquele versículo ali durante um ano, até que um próximo versículo possa chegar. Isso ainda está acontecendo. Isso ainda existe. Não é porque nós temos uma divulgação aqui no Brasil do Evangelho e nós até desprezamos a facilidade que temos de pregar o Evangelho aqui. Não é por isso que o mundo aí fora não está gemendo. Não é por isso que não tem países, e quem sabe Deus te levantou e você está dizendo: Deus, eu não estou conseguindo fazer nada para o Senhor, e Deus está dizendo: eu tenho mais, mas não é desse jeito, não é aqui, não é com essa visão. É com uma visão mais ampla. É com uma visão diferente.
Meu Deus, engraçado que eu falando aqui, vocês me olhando desse jeito, eu estou aqui com a impressão que eu estou falando heresia. Pastor, isso eu estou falando heresia aqui, pastor? Deixa eu ir para o inferno, não, meu pastor. O senhor é meu pastor e quase nada me faltará. Não deixa, não. Se eu estiver falando heresia, nem que seja, pega um copo de água aqui e joga aqui em mim. Pastor Aldir, meu pastor, estou falando alguma heresia aqui, meu pastor? Não. Mas esses assuntos não trazem mais motivo de glória a Deus nas nossas vidas. Talvez se eu estivesse aqui pulando e revelando CPF, se eu estivesse aqui pulando, revelando RG, tinha alguém dando glória a Deus, tinha alguém dando aleluia. Talvez se eu estivesse aqui falando em línguas para que ninguém entendesse nada, ocupando o tempo, talvez alguém estava feliz, alguém estava alegre. Mas eu estou aqui hoje trazendo um confronto para a sua vida. Esse pode ser a última vez que eu estou pregando aqui. Não tem problema se for a última vez. Eu quero ter a convicção que eu te falei a verdade. Precisamos entender o que é fazer a obra de Deus. Precisamos parar de pensar que eu sou o rei da cocada. Posso ter problema com a internet. Apesar do meu direito de falar, né? Mas deixa isso para lá. Ah, se não vem para a minha igreja, não vou evangelizar porque não vem para a minha igreja, não vou porque não é da minha igreja, não vou porque... Ei, para com isso. Temos que falar de Jesus. Temos que anunciar Jesus. Eu fico muito feliz, o meu pastor Wilson, ele me abençoa e acredita no meu chamado, no meu ministério. E nós fazemos a programação Jesus em Cada Lar, continuamos fazendo lá. E sabe qual é a minha maior alegria? Ele nunca chegou para mim e disse assim: pastor, cadê as pessoas que estão vindo aqui para a nossa igreja? Ele nunca fez isso. Mas ele já se alegrou muito quando eu disse para ele: pastor Wilson, uma pessoa ia se suicidar, mas assistiu a nossa programação, reconciliou com Jesus e está servindo ao Senhor. Aleluia, aleluia. Não é trazendo, não trouxe para minha igreja não cresceu, eu tenho 1000 pessoas na minha igreja. E daí quando foi que Jesus mandou você ter 1000 pessoas? Quem dera você tivesse 1000 missionários evangelizando. Quem dera. Meu Deus, quem dera. Vou discipular, estou discipulando, fazendo cópias minhas, das minhas rebeldias, das minhas desobediências. Jesus mandou discipular como? De que forma? Ele disse: aquilo que de mim ouviste e aprendeste, ensina a outros. O que é que nós aprendemos com ele? E te fazer discípulo de toda. É isso. Vem uma instituição que nos engessa, e diz para nós: agora vamos adorar em grandes templos. Eu não tenho nada contra isso. Eu não tenho nada contra isso. Absolutamente nada. Mas eu acho que a nossa visão está com foco errado em alguns sentidos. A nossa visão está com foco errado em alguns momentos. E aí nós queremos glória de Deus. Irmão, para que Deus vai pegar um RCE desse daqui, te encher de glória, te encher de unção, para você passar uma semana murmurando, para você passar uma semana pecando, para você passar uma semana fazendo tudo que você quer e chegar aqui terça-feira que vem e dizer: Deus, me dá mais da sua glória. Para que Deus vai te dar? Agora, no dia que você fala: Deus, eu vim aqui buscar porque eu quero sair aqui, e eu quero levar a tua palavra para o primeiro que eu encontrar na vida, o primeiro que eu encontrar na minha frente, eu quero a tua presença para anunciar a tua palavra. Então Deus vai transbordar esse lugar com a presença dele, e nós sairemos daqui cheios da glória. Mas não é para sermos melhores do que uns do que os outros, é para sair aí fora e derramar nos cálices que estão precisando. Oh, rabacalabaremanai. Precisa entender. Olha, é o seguinte, vou te consagrar pastor, mas você precisa ser pastor aqui comigo, tá? Porque eu quero ter aqui 10 pastores, 20 pastores, 50 pastores. Não. Precisamos preparar pessoas.
capacitá-las e enviá-las. Há uma urgência do ide do Senhor. Sabe por que às vezes nós temos problemas dentro da igreja? Porque nós empapuçamos tanto as ovelhas que elas não estão mais aguentando ouvir a gente pregar. Você está pregando e ela está te criticando. Você está pregando e ela está que nem paparazzi no culto, tirando fotografia. Você está pregando e ela está balançando a cabeça. Ela está às vezes no fundo da igreja despregando o que você está pregando. Porque estamos empapuçando as pessoas com palavras vazias, quando deveríamos ministrar para elas o poder de Deus e dizer para elas: agora vão, agora anuncia, agora prega, agora faz. Agora é a sua vez. Eu preciso voltar a um evangelho que me permite ter experiências com Deus e não viver das experiências dos outros. Olha, Moody fez tal coisa, não sei quem fez tal coisa. Glória a Deus, um dia o apóstolo Doriel orou e Deus fez tal coisa. Eu preciso ter as minhas experiências com Deus. Eu preciso desejar as minhas experiências com Deus. Porque ainda hoje tem pessoas precisando que você seja usado por Deus. Ainda hoje tem pessoas precisando ver a glória de Deus através da sua vida. Ainda hoje, Deus está precisando que os paralíticos voltem a andar. Mas não é para a gente dizer assim: Senhor, se o Senhor está comigo, me usa para um paralítico andar, para essa igreja ver que o Senhor está na minha vida. Não é para isso não. Os sinais não é para o crente, é para o incrédulo. Deus quer curar um paralítico aqui, para quem nunca aceitou o evangelho aceitar. Deus quer levantar, quer curar um cego aqui. Não é para mim ficar mais crente. Ah, Deus, me dá um sinal do teu poder. Não é para isso não. Deus não precisa provar nada para nós. Mas é alguém que está agora nessa live nos assistindo, olhar e dizer: esse Deus que está sendo pregado nesse altar é verdadeiro. Eu vou abandonar a idolatria, eu vou abandonar o pecado, eu vou abandonar. Deus ainda opera. Oh! Deus quer manifestar a sua glória. Não é para exaltar homens, não é para exaltar pessoas, não é para a sua igreja ser maior do que qualquer outra. É para o nome dele ser propagado. Oh Jesus, oh meu Deus. E às vezes você está aqui me ouvindo e você, assim como eu, se sente tão pequeno, tão incapaz. Tem hora que dá um desespero tão grande na minha alma. Eu gostaria tanto de poder fazer algo melhor para Deus. Eu estou pregando aqui para os irmãos, não é porque eu estou tudo dentro disso aqui, não. É como eu falei. Estou compartilhando o que eu estou sentindo dentro de mim, o desespero da minha alma, de fazer alguma coisa para Deus. Todos os dias pessoas estão caminhando a passos largos para a perdição eterna. E às vezes nós estamos preocupados com o quê? Preciso melhorar o som da igreja, preciso melhorar não sei o quê. Faça isso com amor, faça isso com zelo, faça isso com empenho. Mas não esqueça qual é o verdadeiro objetivo. Não esqueça qual é o verdadeiro objetivo. Qual é a real motivação? Porque se a tua motivação for preparar um lugar aqui tão bonito, tão agradável, tão bom, que ninguém mais quer ir para o céu, então se prepara, você vai ficar com todo o seu tesouro aqui. Não é apologia à pobreza. Não é apologia à pobreza. É o desespero da minha alma. Eu quero fazer algo relevante para Deus, independente se alguém vai ver ou não.
Eu quero fazer algo relevante para Deus, independente se alguém vai aplaudir ou não. Independente se o apóstolo que está lá vai saber o que eu fiz, vai ver o tamanho do que eu fiz ou não. Eu quero fazer algo relevante para Deus, para que o nome dEle seja glorificado. E a cada dia que eu possa diminuir e o nome dEle possa crescer através da minha vida. O que tem que aparecer não é o meu nome, o que tem que aparecer não sou eu. É o nome dEle, é a glória dEle, tudo é para Ele. E talvez, só talvez, tenha alguma pessoa aqui, que Deus hoje está aqui dizendo para você, que Ele te escolheu. E talvez no seu conceito religioso, talvez no seu conceito, você diz: eu não estou preparado, eu não posso fazer uma casa de paz, eu não posso fazer uma célula, eu não estou pronto, minha vida, meu casamento, minha família, meu emprego, eu ainda não estou preparado. Eu gostaria de orar junto com você, porque eu também não estou preparado. Eu também não estou pronto. Mas se eu tivesse ficado esperando, se o meu pastor tivesse esperando eu ficar pronto para fazer alguma coisa, ainda hoje eu não estaria fazendo nada. Não sou teólogo, não tenho doutorado em teologia, mestrado em teologia. Eu costumo dizer que eu saí da escola no 2º ano, nas férias, e a professora está esperando eu voltar até hoje. Mas eu sei o que Deus fez na minha vida e isso eu posso falar para as pessoas. Eu sei o que Deus fez na minha vida e isso eu posso falar para as pessoas. Eu sei de onde Deus me tirou e isso eu posso falar para as pessoas. O que são as nossas lindas festas? Dizemos assim: Senhor, foi uma bênção. Quantas almas? Quantos se converteram? Quantos? Aí Deus diz: que bom, a festa para você foi linda, foi maravilhosa. Mas eu não precisava de nada daquilo. Eu precisava que a festa fossem almas se convertendo. Eu precisava que a festa fosse vidas se convertendo. Eu queria que a festa tivesse pessoas chegando aqui na frente dizendo: ó, eu vim aqui abandonar o vício disso, o vício daquilo. Eu vim aqui jogar fora isso, jogar fora aquilo, porque a partir de hoje eu quero esse Jesus que vocês estão celebrando. Eu quero esse Jesus que vocês... Mas algumas vezes as nossas festas é para exibir alguns, é para mostrar alguns, meu Deus. Eu não estou falando contra as nossas festas, eu estou falando se as nossas motivações estão certas. Eu não estou falando contra as nossas festas, é bom nos alegrarmos, e Deus não tem nada contra isso. Mas quais têm sido as nossas motivações? Quando fazemos algo na igreja, qual é a nossa motivação? Gostaria de orar junto com alguns que entenderam essa palavra e que estão sentindo um pouquinho do que eu estou sentindo. Eu sei que isso, para alguns, pode até ser ofensivo, doloroso, não sei. Mas eu só estou aqui compartilhando com você a dor da minha alma. Eu estou aqui compartilhando com você o que eu tenho sentido nesses dias e o desespero que eu tenho quando olho para mim e alguém diz: você é o pastor. E eu digo: meu Deus, não estou fazendo nada. Eu não estou conseguindo ser servo, porque nem só o que Ele mandou eu não estou conseguindo fazer. Eu gostaria de orar junto com você. Que a igreja se coloque de pé, e se tiver alguém assim, e que queira vir aqui à frente, e, sei lá, eu quero orar junto com você. Que está disposto a queimar os barcos. Como aquela mulher, ela tinha ido e o que ela tinha de mais precioso era aquele cântaro. O que fez chamar a atenção de Jesus era o cântaro que ela tinha, mas quando ela encontrou-se com Jesus, o cântaro já não tinha mais valor, o cântaro já não tinha mais significado nenhum, porque agora ela tinha encontrado algo que era muito maior e muito mais importante do que aquele cântaro. Deus,
Oh, vai falando com Deus. Eu não quero aqui mexer com o seu emocional, não. É porque eu estou assim mesmo, eu estou mexido. Eu estou mexido. Fala com Deus. Você tem liberdade para isso. Você tem o Espírito Santo. Você não precisa, embora nós vamos aqui louvar, vamos aqui adorar, você não precisa de... Não, fala com Deus. Talvez você diz: pastor, mas eu estou fazendo alguma coisa. Elemanto inemassai. Mais dele, menos de nós. Mais dele, menos de nós. Peça mais dele, menos de nós, menos dos nossos títulos, menos das nossas vontades, menos dos nossos desejos humanos. Surimidikia.